Revelação transformadora. A profecia incrível do profeta Natã que expôs o pecado de Davi. No terceiro ano de Joaquim, o reino de Israel vivia glória sob o governo do rei Davi, homem segundo o coração de Deus. As terras floresciam, e os inimigos estavam em debandada. Porém, nas sombras do esplendor, um abismo de pecado se escondia. Em um atardecer, Davi, absorto em sua posição real, olhou pela janela do palácio. Seus olhos caíram sobre Batseba, que se banhava em sua beleza. A visão provocou um desejo incontrolável que nascia em seu coração. O rei enviou mensageiros para trazê-la, e a alegria de sua conquista logo se transformou em dor, pois Batseba era esposa de Urias, um dos guerreiros mais valentes do reino. Consumido pela culpa, o rei não hesitou em orquestrar a morte de Urias, ordenando que fosse colocado na linha de frente da batalha, onde a morte era certa. Após a tragédia, Batseba tornou-se parte do palácio. Meses passaram e, embora Davi tentasse seguir sua rotina, sua consciência não o deixava em paz, atormentando-o silenciosamente. Mas o Senhor, que tudo vê, não deixaria tal iniquidade sem resposta. Ele enviou o profeta Natã ao rei. Natã, ao entrar no palácio, foi recebido com honras, mas seu espírito estava pesado com a missão divina que carregava. Diante do rei, Natã relatou uma parábola poderosa. Havia um homem rico, começou, que possuía muitas ovelhas e gado, e um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que lhe era preciosa. Quando o homem rico recebeu um convidado e não quis oferecer de suas posses, tomou a cordeirinha do pobre. Davi ouviu atentamente enquanto a ira começava a arder em seu coração. Ele se levantou, clamando que aquele homem merecia morrer por sua injustiça. Natã, com coragem, olhou nos olhos de Davi e proclamou: Tu és esse homem. O peso da revelação caiu sobre o rei como uma tempestade. O silêncio dominou a sala. Davi, em sua imponente majestade, desabou sob a revelação de sua própria traição. O homem que havia conquistado reinos agora se via nu diante do Deus Altíssimo, confrontado por suas ações. Lágrimas brotaram dos olhos do rei. Pequei contra o Senhor, ele se prostrou, clamando por misericórdia. Era um clamor de vida ou morte espiritual, um apelo por perdão que ecoaria na eternidade, um momento que geraria o Salmo 51, aguardo da graça divina. Assim, a compaixão e a justiça de Deus se entrelaçavam neste drama humano, onde um príncipe se tornava súdito do arrependimento. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O futuro de Davi e de Israel estava em um fio. Como o reino, antes glorioso, lidaria com as consequências desse pecado sombrio? A pergunta pairava no ar, convidando todos a refletirem sobre a fragilidade do coração humano e a eterna misericórdia do Senhor. A dor da descoberta pesava sobre Davi como um manto de cinzas. Ele havia declarado publicamente seu estado de culpa, mas o que lhe esperava após aquele clamor por misericórdia? Natã, com a voz firme e compassiva, continuou a mensagem do Senhor. Porquanto assim diz o Senhor, eu te tirei das pastagens e te fiz rei sobre o meu povo Israel, e te entreguei à casa de Israel e à casa de Judá. E se isso for pouco, te acrescentarei essas coisas e outras tantas. Mas, por que desonroste o Senhor ao fazer o que é mal aos meus olhos? 2 Samuel 12, 7, 9. O rei sentiu o peso da execução do juízo que recairia sobre ele. Natã revelou que o Senhor havia decidido que a espada nunca se afastaria de sua casa, repercutindo pelas gerações. Um fragmento da graça permaneceu, contudo, pois Natã disse, o Senhor também te perdoou, não morrerás, 2 Samuel 12 horas e 13. Mas a consequência estava à porta, e o destino de sua família seria afetado por seu pecado.
As noites em que Davi vagava pelo palácio, atormentado pela angustiante percepção do que havia feito, tornaram-se mais longas. Seus sonhos foram invadidos pela lembrança do gesto traiçoeiro contra Urias, o homem fiel que ele havia condenado à morte. Contudo, a vida continuava e a dor do reino era palpável. Enquanto Davi se afligia, tudo ao seu redor começava a desmoronar. Ele se lembrava de Balaque, o rei de Moabe, que quando os desafios nas fronteiras aumentaram, preferiria agora solidificar alianças com seus inimigos. Havia também a crescente inquietação entre os filhos do rei, como a rivalidade entre Absalão e Amnon, que brotava como erva daninha na terra que antes florescia sob seu governo. Em sua tristeza, Davi chamou seus conselheiros, buscando sabedoria e consolo. Durante essa reunião, o clima de tensão se agravou, fazendo o coração do rei pulsar mais rápido. De repente, um mensageiro entrou apressado, trazendo notícias alarmantes de um tumulto em Hebrom, onde Absalão, o filho mais belo e atraente do rei, estava conquistando os seguidores. A traição que Davi havia cultivado parecia agora dar frutos amargos, e os ecos da destruição se aproximavam. Davi compreendeu que a dor de seu pecado não se limitava a si mesmo, ela se estendia à sua família e ao povo que governava. Com uma voz trêmula, ele decidiu enviar a Absalão um aviso. Mas quem poderia garantir que seria ouvido? A falta de confiança assombrava seu coração. Enquanto isso, em um canto distante, Batseba se lembrava do seu marido Urias. Com a sombra crescente do escândalo que envolvera sua vida, sua alma clamava ao Senhor em busca de redenção. Sua história fora entrelaçada com a de Davi. As lágrimas que chorava eram um testemunho de que a providência divina permanecia em meio à queda. Assim, as redes que Davi havia tecido em torno de si mesmo começavam a se fechar, mas a mão de Deus ainda estava estendida. O que viria em seguida estava além da compreensão humana, pois o plano divino, ainda nas sombras, tinha um desfecho desconhecido para todos. A revelação do perdão era apenas o inicial. O Senhor tinha reservado um caminho que, embora envolto em dor e penitência, levaria à restauração e deleite. Era um convite à esperança, uma promessa de que mesmo no vale da sombra da morte, não haveria temor, pois a bênção faria seu retornar. Mas, quando a calamidade se apresentou em seu trono, o que Davi iria fazer? Qual era o próximo capítulo da narrativa divinamente orquestrada? A fidelidade de Deus brilharia mesmo nas noites mais escuras, e a redentora promessa de um Messias futuro começava a se desenhar, mas como e quando isso se revelaria em meio ao luto e arrependimento? Enquanto a tormenta pairava sobre o espírito do rei Davi, uma sombra mais profunda parecia se formar sobre sua casa. A partir daquele momento, cada decisão que tomava ressoava como um eco distante de sua antiga virtude, ora tão admirada entre os povos. Davi se sentia aprisionado entre os muros da culpa e do medo, consciente de que a paz que reinava em sua vida havia sido despedaçada. As notícias de Absalão estavam a se espalhar como fogo em palha seca. O entusiasmo de seu filho por um novo poder era alimentado por palavras sedutoras, que o prometiam como um líder mais justo e capaz. Para Davi, essa era mais uma lembrança do que o Senhor havia maldito como consequência de seu pecado. A espada nunca se afastará da tua casa ecoava em sua mente, clamoroso e triste. Em seu estado reflexivo, Davi convoca a presença de seus conselheiros mais confiáveis. Ele parte de seu trono e se dirige à sala do conselho, onde esperam os nobres e guerreiros mais leais. Entre eles estava Joiabe, o comandante do exército, que já havia lutado bravamente pelos interesses do reinado. Davi expressa sua inquietação, seu chamado à ação, mas a voz de Joiabe quebra o silêncio, percebendo quão ferido e vulnerável o rei se tornará. Senhor rei, a tempestade se aproxima, mas há um caminho a seguir. Deixe-nos marchar contra Absalão e restabelecer a ordem. As palavras de Joiabe carregavam um peso que, embora feroz, não conseguiam alcançar a profundidade da dor que o rei vivia. O que Davi mais desejava era que sua família não tivesse se desintegrado. Como posso eu, um pai que falhou, levar a espada contra o meu próprio sangue? Davi respondeu com a voz embargada, sua mente conturbada com o peso do que estava prestes a fazer. Em suas entranhas, a culpa por tirar a vida de Urias clamava a cada batida de seu coração, contestando sua legitimidade de punir seu próprio filho. Na quietude que se seguiu, uma ideia brotou em sua mente.
O que se errava não podia ser endireitado apenas pela força da guerra. Ele decidiu, em ato de reflexão e oração, buscar ao Senhor mais uma vez. Na calada da noite, quando os sinos da cidade se calaram, Davi se retirou para um lugar de solitude e sussurrou ao Senhor: Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23, 24. As estrelas brilhavam intensamente, como se fossem testemunhas silenciosas da luta interna do rei. Ele não sabia que enquanto buscava respostas, já havia começado a moldar uma nova lição de liderança e arrependimento. O caminho a ser trilhado por ele e sua casa estava prestes a se revelar nas entranhas do tempo. Na manhã seguinte, enquanto o sol despontava com seu calor renovador, Davi preparou suas palavras. Ele enviou mensageiros nas direções onde Absalão e seus seguidores podiam ser encontrados, não com uma espada, mas com um chamado à reconciliação. Seja quem for que escutar a verdade, lembre-se do que um rei é, um servo do povo, um guardião da paz. Venham retornar e serão ouvidos. As palavras de Davi foram um grito do coração, uma súplica que ressoaria na história de Israel, ecoando através das montanhas e planícies. Mas em meio a essa busca de reconciliação, havia um plano divino a se desenrolar. O Senhor estava prestes a revelar que mesmo no meio da rebelião e do pecado, a verdadeira redenção poderia nascer das cinzas. O que Davi não sabia era que a consequência de seu ato terrível traria repercussões além do que poderia imaginar, e que a linha da promessa que Deus estabelecera em sua vida, envolvendo gerações, começaria a emergir em sua verdade. Assim, ao contemplar o retorno de seu filho, Davi preparava não apenas sua casa para a guerra, mas também seu coração para a possibilidade de transformação. O plano soberano de Deus, ainda oculto e nevoeiro, estava prestes a ser revelado, e o futuro de Israel se encontrava nas mãos do Altíssimo. Como a luz da verdade penetraria nas sombras? A história de Davi e sua família ainda não havia chegado ao fim, e o amor imutável de Deus lhes apontava para um caminho que iria muito além do que qualquer um poderia prever. Enquanto Davi aguardava ansiosamente por um sinal de retorno e reconciliação, um silêncio pesado pairava sobre o palácio. Embora as esperanças ardentes de um reencontro com Absalão pulsassem em seu coração, uma nuvem de incerteza o envolvia como um manto escuro. Ele se lembrava das palavras do profeta Natã, que um dia lhe trouxera revelações do Altíssimo, quando seu próprio pecado havia sido descoberto. Naquelas horas de angústia, o Senhor chamou Natã novamente para uma missão delicada. O homem de Deus se preparou, sabendo que a tarefa à sua frente era de imensa responsabilidade. Ele se dirigiu ao palácio, ciente de que a mensagem que carregava não era apenas sobre o passado de Davi, mas sobre o futuro de toda a nação. Natã entrou na sala do trono, e, ao ver o rei, seu rosto refletia compaixão. Rei Davi, ele começou, sua voz suave, mas firme, o Senhor há de falar-lhe novamente. E ele nos convida a olhar para as profundezas do que foi e do que há de vir. Davi, com sua alma ansiosa, fitou os olhos de Natã, ciente de que um novo sopro divino o envolvia. Assim diz o Senhor, ainda que o teu coração clame por paz, as lutas não cessarão em sua casa. As consequências do que fizeste não se apagarão, mas, sim, o Senhor levantará um caminho de restituição, e um novo envio de graça surgirá de tua linhagem. Em cada palavra que Natã pronunciava, Davi sentia o peso de seu pecado, mas também a promessa de redenção. Ele ouviu atentamente, tomando cada sílaba como um eco da mensagem do céu. Um novo rei se levantará, e de sua descendência surgirão bênçãos para a casa de Israel. Natã continuou, trazendo um misto de temor e esperança. Davi, agora com lágrimas nos olhos, relembrou seu duro aprendizado sobre o amor e a misericórdia do Senhor. Como pode isso ser? Perguntou o rei, angustiado. Eu fui o aberto, fui eu que causei essa dor. Que possibilidade pode existir para mim e para os meus? Confia no Senhor, ó rei. O coração que se arrepende e busca o Senhor encontrará um caminho de restauração, respondeu Natã, com uma certeza que soava como esperança pura. Ele lançou um olhar penetrante sobre o rei, e, nesse instante, ele soube que a providência de Deus estava em movimento, mesmo em meio ao lamento. No entanto, a profecia não se deteve em palavras de milagre imediato. Natã falou sobre o destino de Absalão,
e como seu coração autônomo levaria a consequências trágicas. Ele será um homem sedento de poder, extenso em sua ambição. Sua revolta, mesmo assim, será um eco do seu legado, uma representação de sua criação. Davi engoliu em seco, sua mente se agitando com cada imagem. Ele percebeu o que se aproximava, e enquanto a sombra da rebelião se formava em torno de seu filho, ele também vislumbrava o chamado à grandeza de uma linhagem que ainda deveria se manifestar. Davi, guarda a palavra, e com fé, clama ao Senhor nos dias de tumulto. O plano divino de Deus florescerá na adversidade, e em meio ao caos, surgir-se-ão os verdadeiros adoradores em seu reino. Aqueles que travarão guerras não carnais e buscarão a face do Senhor. As palavras de Natã cravaram-se no espírito de Davi, como uma luz forte, penetrando até os reconditos mais escuros de sua alma. Enquanto Davi ouvia, sua tristeza se transformava em um desejo fervoroso de voltar ao caminho da retidão. Ele reconheceu, por fim, que o Senhor não tomara sua mão, mas o convidará a levantar-se da culpa e buscar a verdadeira transformação. O que estava prestes a se desenrolar no próximo capítulo de sua vida e na história de Israel era, sem dúvida, uma intersecção entre a justiça e a misericórdia de Deus. Com um comprometimento renovado, Davi se levantou. A batalha que o aguardava não era apenas contra Absalão, mas uma luta interna pela restauração da própria alma e da nação. Sabia que mesmo nas mais densas trevas da rebelião, havia uma luz a brilhar, uma esperança de que algo grandioso nasceria dos feridos terrenos. E enquanto isso se desdobrava, uma nova epifania permeava os ares. Deus estava prestes a revelar que as linhagens do homem não são meramente de sangue, mas também de propósito. O ciclo de dor e graça estabelecia um padrão eterno. A pergunta que ecoava em seu coração, porém, permanecia: como seria a verdadeira nova aliança que surgiria de sua própria ruína? Assim, com cada batida de seu coração, Davi sabia que a história da redenção estava a se revelar, e a promessa ainda aguardava por cumprimento nas sombras de seu legado. Enquanto o dia amanhecia sobre a terra de Israel, o peso do coração de Davi ainda era palpável. Ele se levantou, determinado, mas atormentado por pensamentos que se entrelaçavam como serpentes em sua mente. O que significaria a questão da linhagem? E como sua história seria moldada na fornalha da adversidade? O sol brilhava alto, mas a visão de seu filho Absalão rebelando-se contra ele era uma sombra que escurecia seu espírito. Davi decidiu que, apesar das tribulações que se aproximavam, ele clamaria ao Senhor em busca de orientação. Chamou seus conselheiros e servos mais próximos e disse: reúnam-se todos os príncipes de Judá, pois precisamos buscar o rosto do Senhor. A nossa nação clama por socorro, e eu, como líder, não irei me afastar de sua presença. Com isso, mandou convocar toda a assembleia em Hebrom. Enquanto os homens de Israel se reuniam, Davi se lembrou de sua juventude, quando enfrentou leões e ursos, quando a unção do Senhor se manifestou poderosamente sobre ele. A lembrança trouxe-lhe conforto momentâneo, uma chama que insistia em brilhar no campo de batalha de seu coração. Ó Senhor dos exércitos, Davi começou, prostrando-se em súplica, não me abandones nas ondas tempestuosas da traição e da revolta. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza. Apenas tu conheces os corações dos homens. Estou desgastado e angustiado pela dor que fiz a minha casa sentir. Que tua sabedoria soberana prevaleça. Em sua fervorosa oração, o Espírito do Senhor começou a mover-se sutilmente dentro dele. Davi sentiu uma calma crescente, como se uma resposta estivesse prestes a entrar em cena. E, de repente, uma visão resplandeceu em sua mente. Era um caminho, não de destruição, mas de esperança através da restauração. Davi então se virou para seus conselheiros e disse: vamos enviar emissários a Absalão. Que ele ouça as palavras da verdade e saiba que ainda o amo, apesar de suas escolhas impetuosas. Aqueles ao seu redor olharam com espanto, mas a determinação e a fé ardente em seus olhos eram inegáveis. Num instante, os mensageiros partiram, levando a paz e a mensagem de reconciliação em meio à revolta. Davi, em sua fé renovada, sabia que sua luta não era apenas uma batalha política, era uma batalha espiritual que exigia uma resposta doatança dos céus. Enquanto isso, Absalão, no seu caminho oposto, cercava-se de homens e aumentava sua influência na nação.
Ele não sabia que as mensagens de seu pai estavam a caminho. Um dos seus conselheiros, chamado Aitofel, murmurou: inicie a conquista, Absalão. Você pode tomar o trono se as bases de seu pai vacilarem. A semente da ambição e revolta era nutrida às escondidas, mas não sem um preço alto. Davi, ao receber a notícia da possível trajetória de Absalão, buscou novamente a presença do Senhor. Ó Deus, livra-me das mãos do meu filho. Não permitas que a raiva e o desespero dominem esta batalha. Cada um de nós já teve sua vez de errar, e talvez sua ambição seja um reflexo dos meus próprios erros. Um profundo silêncio tomou conta do palácio enquanto ele orava. Esta batalha era mais do que a luta entre pai e filho, era um campo de prova espiritual, onde Davi buscava redenção e Absalão buscava poder no momento errado. Era a sinfonia da graça e da justiça entrelaçando-se em um espaço sagrado. Naquele momento, um novo entendimento começou a surgir no coração de Davi. Talvez a verdadeira salvaguarda de seu legado não estivesse apenas na preservação do trono, mas na proteção da alma de seu filho. E assim, ele compreendeu que a vitória que mais contava poderia ser aquela silenciosa e nas profundezas da graça. O Senhor estava agindo em cada detalhe, movendo a narrativa de suas vidas de maneira perfeitamente orquestrada. E Davi sabia que precisaria agir não apenas como rei, mas como o pai arrependido que buscava a restauração. Contudo, a pergunta dissipava-se nas correntes celestiais: será que Absalão escutaria a mensagem dos mensageiros em sua ambição desmedida? A resposta aguardava com um mistério que se desenrolaria conforme o plano soberano de Deus, que estava prestes a ser manifestado nas sombras de sua própria linhagem. Quando os mensageiros de Davi atravessaram as colinas em direção ao acampamento de Absalão, o sol começava a declinar, lançando sombras longas sobre a terra de Israel. A ansiedade pairava no ar, pois aqueles que levavam a mensagem de paz não sabiam o que os aguardava. A bravura de Absalão crescia, alimentada pelo fervor das multidões que davam ouvidos à sua retórica ardente. Ao se reunirem em um espaço amplo, cercado por seus novos aliados, Absalão brandiu sua espada e proclamou: fui recém-coroado diante do povo que clama por mudança. A tirania do meu pai já não é a luz que deve guiar esta nação. Sua voz ecoava, crescente em confiança e poder, e os corações dos homens ardiam com sua paixão. Os emissários, ao chegarem, foram recebidos com olhares de desprezo e ceticismo. Meu pai ainda me ama, um deles começou, mas a guerra pode ser evitada se você escutar sua mensagem. No entanto, as palavras de Davi, carregadas de amor e arrependimento, não encontraram eco nas almas tumultuadas que cercavam Absalão. Amor? É fraqueza, gritou Aitofel, determinando-se a reagir à incerteza do príncipe. O trono é seu, conquiste-o agora. A fraqueza não pode governar. As palavras do conselheiro fizeram brotar novas chamas de ambição em Absalão, que então declarou sua intenção de preparar-se para a batalha. Uma nuvem de ansiedade pairava no coração dos emissários enquanto voltavam, sem consumar a união anelada entre pai e filho. Entretanto, enquanto a tempestade se acumulava, Davi buscava incessantemente a face do Senhor em sua câmara solene. Ele se lembrou mais uma vez das palavras do profeta Natã, que havia falado a ele em tempos de erro e dor. Natã não apenas o confrontou por suas transgressões, mas também lhe trouxe promessas de que, através do seu sangue, uma linhagem duraria para sempre. Com lágrimas nos olhos, Davi clamava: ó Senhor, recorda-te de tua aliança. Que o arrependimento tome conta desta casa e traga um novo começo. Em meio à sua súplica, o Senhor falou: Davi, em meio à turbulência, eu estou presente. Seu filho Absalão se deixará levar pela cobiça. Mas saiba que cada lágrima e cada clamor não serão em vão. Eu guardarei a promessa que fiz a você, ainda que os homens se voltem uns contra os outros. Enquanto isso, o exército de Absalão se preparava para a batalha, e um espírito de confiança pseudo-divina se espalhou entre eles. O som dos tambores de guerra ecoava em toda a região, como um prenúncio de desgraça para o reino. A terra tremia sob os passos das tropas, e a tensão tornava-se palpável, como se toda a criação estivesse em expectativa. Davi, percebendo que a hora de confrontar seu filho estava se aproximando, convoca os guerreiros de Judá. Eis que vem um dia.
Um dia em que a justiça de Deus prevalecerá sobre a ambição humana, exclamou ele. Com coragem, marcharemos não para a guerra, mas para a verdade. Que aqueles que oram ao Senhor estejam ao meu lado. As montanhas ao redor ouviram o clamor de Davi, e a resposta do Senhor ressoou em seu espírito. Aconselha-te com a sabedoria, pois a batalha é do Senhor. O que hoje parece desolação, logo se tornará em salvação. Enquanto Davi falava, uma aura de esperança surgia, acalmando os corações aflitos dos guerreiros. E assim, com a determinação dos fiéis, Davi se preparava para o que estava por vir, ciente de que, mesmo na perda e na traição, Deus estava esculpindo um plano de redenção. O reencontro com Absalão estava se aproximando, e o que Davi não sabia era que dias sombrios estavam à frente, nos quais decisões teriam eco e um legado seria moldado em um teste de caráter e amor. A mensagem de Natã ainda pairava no ar, e o futuro da linhagem de Davi aguardava no horizonte da iminente batalha. E será que, nesse caminho de dor, o Senhor revelará a verdade que restaura? A pergunta se fazia ecoar entre as almas que buscavam um vislumbre do divino em meio à tormenta. O plano soberano de Deus se desenrolava, e cada passo dele seria um testemunho vivo da sua gloriosa providência nas voltas complexas da vida. A alvorada trouxe consigo a neblina de incertezas, como a luz do sol mingando entre as nuvens, refletindo o coração conturbado do rei Davi. Ele se levantou para enfrentar mais um dia em que o peso das decisões pairava sobre ele. Os mensageiros de Judá tinham retornado e a batalha contra Absalão parecia iminente. No entanto, havia um chamado no fundo da alma do rei, um eco do Senhor que não lhe dava descanso, um lembrete do que estava em jogo não apenas para ele mas para todo Israel. Davi, alma inquieta, prepara-te, sussurrou o Espírito. Com essa chamada, ele decidiu convocar aqueles que lhe eram mais próximos, os valentes de Judá, a fim de aconselhá-los e compartilhar tudo o que pesava em seu coração. Eles se reuniram em um círculo sob a luz crescente, os rostos marcados pela expectativa e pela lealdade. O veneno da rebelião está se espalhando. Davi começou, sua voz única misturando-se à inquietude da manhã. Minhas ações trouxeram amargo ao coração do meu próprio filho. Absalão não é apenas um usurpador, é o fruto de minhas transgressões. O que foi profetizado por Natã agora se torna real diante de nossos olhos. Ao ouvir essas palavras, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Joabe, amigo e sobrinho de Davi, foi o primeiro a romper o silêncio. Rei, não desista. Absalão deve ser enfrentado, mas não apenas como um inimigo, e sim como um filho perdido. O Senhor pode conduzir nossos passos. Davi assentiu, ele sabia que o favor de Deus poderia ser encontrado até nas sombras da traição. Contudo, uma profunda tristeza envolveu seu ser. A luta não é meramente entre pai e filho, mas entre a justiça divina e a ambição humana. A batalha poderá ser uma luz de redenção ou um abismo de destruição. Enquanto isso, a marcha de Absalão e suas tropas avançava, como nuvens de tempestade se reunindo no céu. A mensagem de vitória ecoava entre os soldados, mas, no fundo, havia um sussurro de dúvida. E se o próprio Deus se voltar contra o filho da promessa? Indagou um soldado, com sua mão trêmula segurando a espada. Dentre as muitas vozes ao redor, Aitofel levantou-se para infundir duvidosa segurança. A vitória está ao nosso alcance. O que você quer, Absalão, é seu por direito. O Senhor pode ter falado a Davi, mas a glória é sua. Concha sua fé em seus homens, e conquiste agora. A lealdade é com quem tem a espada mais afiada. Os sentimentos em Absalão oscilavam entre a ambição e a dúvida, e a batalha interna turvava sua visão. Um leve toque de hesitação na sua determinação foi evidente. Em meio à multidão, uma mulher anciã, que tinha ouvido os discursos, aproximou-se e disse: Príncipe, escute. Há um caminho mais excelente que o orgulho. A ira de um pai pode se transformar em amor, mesmo em meio à guerra. As palavras da mulher penetraram como raio de luz nas trevas que envolviam Absalão. Mas o brilho logo foi ofuscado pelo eco das palavras de Aitofel, gerando um conflito crescente em seu coração. O Senhor, em sua soberania, estava preparando o cenário para a grande decisão, não somente entre pai e filho, mas também entre o que é certo e o que parece atraente. Davi, agora diante da alvorada de sua decisão,
clama ao Senhor por revelação. Ó Senhor, me guia. Assim como na noite em que Natã me confrontou, que a tua voz se faça ouvir, pois não desejo avançar em meu próprio poder. Em resposta, uma brisa suave e fria percorreu o acampamento, trazendo consigo uma sensação de expectativa. Os céus, parece, estavam prontos a se abrir e trazer luz, pois Davi buscava não apenas a vitória, mas a restauração de uma relação ferida. Levou um momento para que a resposta se materializasse em sua mente. Ele então compreendeu que o que ocorreria na batalha afetaria a história de Israel e lançaria o futuro da linhagem que ele também representava. No campo de batalha, a verdadeira vitória não é sobre derrotar Absalão, mas sobre restaurar o que foi quebrado, murmurou ele, sua fé renovada na promessa divina. E assim, Davi, consciente de que a hora se aproximava, levantou-se e dirigiu-se rapidamente ao seu exército, seu coração pulsando com um novo propósito. Ame aquele que te feriu, pois é nesse amor que o Senhor pode operar a verdadeira vitória. No entanto, enquanto palavras de encorajamento ressoavam entre os guerreiros, uma inquietante dúvida se instalava no coração de Absalão. Ele não sabia que enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava, a batalha não era apenas por um trono, mas por sua própria alma. Na profundidade do conflito humano, a verdade ainda precisava ser revelada. Quem seria digno de herdar a promessa? As sombras cresciam e a tempestade se preparava para estourar, à medida que Davi e Absalão se dirigiam, inevitavelmente, para um encontro que mudaria não só suas vidas, mas todo o futuro de Israel. As horas passaram e o campo de batalha se tornava um palco de tensão e expectativa. A terra estava marcada pelas pegadas dos soldados, muitos dos quais clamavam ao Senhor em oração, esperando uma intervenção divina. A atmosfera estava pesada com o cheiro da guerra prestes a eclodir, e os corações de tantos se faziam ecoar na inquietude do futuro incerto. Do alto de uma colina, Davi observava as tropas de Absalão em movimento, o brilho do sol refletindo nas lâminas de suas espadas. Ele se lembrou da noite em que o profeta Natã o confrontou, trazendo à luz os segredos mais sombrios de seu coração. As palavras de Natã ainda ressoavam em sua memória. Tu és aquele homem. O peso de sua transgressão sempre o perseguia, mas agora havia algo ainda mais profundo em jogo. Na direção oposta, Absalão, guiado pelas vozes de soldados que exaltavam sua liderança, lutava contra suas próprias inseguranças. O eco do entusiasmo o alimentava, mas a presença da mulher anciã em sua mente o interrompia. Ele não conseguia esquecer o chamado à reflexão em meio à celebração do triunfo. O que sua vitória custará à sua alma? Pensou ele, enquanto olhava para as sombras da montanha, onde a figura de seu pai se destacou. A batalha estava prestes a começar, mas havia uma batalha ainda mais importante que transcendeu a guerra visível. O conflito interno entre a ambição e a redenção estava intensificado, e um novo entendimento florescia em Absalão, uma luz tênue em meio à escuridão. Ele se lembrou do que havia perdido, da alegria da infância sob o olhar amoroso de Davi, do pai que havia amado e, acima de tudo, da falha que agora o separava dele. Se eu vencer, o que ganharei? Murmurou Absalão entre os dentes cerrados, como um homem à beira de um abismo. Enquanto isso, um mensageiro chegou a Davi, ofegante e ainda com a poeira da estrada sobre ele. Rei, as tropas de Absalão se preparam para lutar. É uma batalha decidida, mas a vitória pode não ser como esperas. A mensagem trouxe um peso adicional ao coração de Davi, pois ele sabia, em seu íntimo, que a batalha que se aproximava era mais do que uma luta por um trono, era uma luta por um relacionamento restaurado. Diante de seu exército, Davi levantou a voz e proclamou: Filhos de Israel, não lutemos apenas pelo que temos empossado, mas lutemos pelo que há de ser restaurado. O Senhor é nosso escudo e fortaleza, e em Ele colocamos nossa confiança. Havia uma fervorosa expectativa em suas palavras, um impulso que surgia não da desesperança, mas da esperança renovada. O Senhor, em sua soberania, agiu no silêncio, criando um momento de pausa. Homens e mulheres em ambos os lados da batalha ergueram os olhos ao céu, e por um breve instante, a própria natureza parecia conter a respiração. Naquele espaço sagrado, o destino de Davi e Absalão estaria em jogo. O peso do passado estava para ser confrontado, e a luz da verdade iluminaria as trevas da traição.
Dentre as fileiras de soldados disputando 10 passos de distância, uma figura familiar apareceu. Era Natã, o profeta. Com passos decididos, ele se aproximou do rei, sua presença sendo como um clarão em meio à penumbra. Rei, ouça! O Senhor me enviou para que anuncie um aviso, uma palavra de esperança. Davi, ao ver Natã, sentiu seu coração pulsar. Fala, profeta, fala, pois meu espírito anseia por tua verdade. Natã olhou nos olhos de Davi, e ali, nas profundezas de sua alma, a verdade foi revelada. Este dia não é apenas sobre um trono, mas sobre vínculos que precisam ser restaurados. Absalão se apresenta para você não como um traidor, mas como seu filho. E o Senhor está preparando um caminho de redenção. Enquanto a cena se desenrolava no campo, um murmúrio se espalhou, pois as palavras de Natã penetravam os corações dos guerreiros. A batalha tornará-se mais do que um confronto físico, era uma batalha espiritual pela própria vida e suas promessas. E assim, em meio ao fragor da guerra prestes a explodir, o clamor do rei ressoou mais forte do que o barulho das espadas. Amar e restaurar, mesmo em meio à dor. Esta é a vitória que buscamos. Mas a pergunta ainda ecoava: seriam eles capazes de ver além de seus próprios interesses e aceitar o plano soberano de Deus naquela hora decisiva? A verdadeira essência da luta estava prestes a ser desvendada, pois a vitória final não pertencia apenas a um homem ou a um trono, mas a um propósito maior de unidade e perdão, que chamava Davi e Absalão a um confronto que mudaria não apenas suas vidas, mas a história de Israel. A batalha estava próxima e os ânimos fervilhavam como um incêndio nas florestas da Judéia. Enquanto as tropas se posicionavam, um silêncio profundo tomou conta do campo. Davi, com o coração pulsando forte no peito, sentiu a responsabilidade de um pai e de um rei se fundirem em seu ser. Folhas secas estalavam sob os pés de seus homens, cada um deles parecia carregado de dúvidas e medos, prontos para a guerra. Absalão, do outro lado, olhava para a frente, mas seu coração estava em conflito. A lembrança do amor paternal que um dia o envolvera como um manto quente fazia com que suas mãos tremessem. Ele queria a coroa, mas ao considerar o custo, um novo tipo de luta se erguia em sua alma. A visão do trono balançava entre a glória e a destruição, enquanto ele tentava recordar os momentos em que olhou para Davi com admiração. A estrada para a vitória pode me custar o que mais amo, murmurou para si mesmo. Absalão sabia que não carregava apenas suas ambições, mas o peso da rejeição e da falta de perdão. Enquanto as tropas se preparavam, Davi encontrou Natã novamente, a presença do profeta como um farol em meio à escuridão. Rei, disse Natã, com uma gravidade temperada pela compaixão, o Senhor viu tudo o que acontece nesta hora. Ele está presente e irá agir. Pede para que não temas, pois as palavras de restauração ecoarão entre vocês, pai e filho. Davi olhou para o céu e fez um voto silencioso. Se houver uma chance de recuperar meu filho, que o Senhor transforme este dia em um testemunho de sua glória. Então, de repente, à distância, o som de trombetas irrompeu pela calma da manhã, seguido pelo ruído crescente das tropas. O ar parecia eletrificado enquanto os guerreiros se movimentavam, seus olhares fixos em seus comandantes. Eles não lutavam apenas por um trono, lutavam pela vida, pela honra, e pelos laços que haviam sido rompidos. Na linha de frente, Absalão montou seu cavalo, sua presença imponente abrindo caminho entre os soldados. Ele sentiu a adrenalina subir, o fervor da batalha crescendo dentro de si, mas em seu coração ele ainda lutava contra a memória dos olhos tristes de Davi. Como posso enfrentar meu pai e ainda me declarar vencedor? Pensou, angustiado. Enquanto a poeira se levantava do solo, cortando o ar como um manto pesado, a tensão entre as duas facções crescia. Estava mais do que claro que um simples duelo de espadas e escudos se desenrolava, era um espetáculo que refletia o conflito primordial entre amor e traição. A calma antes da tempestade fazia com que cada segundo se arrastasse. Davi levantou a mão, e sua voz ecoou no campo: filhos de Israel, lembrem-se do que somos. O Senhor é a nossa força e escudo, e a vitória não se encontra na espada, mas no perdão e na reconciliação. Hoje, enfrentamos não apenas um inimigo, mas a ferida que a discordância traz. Um murmúrio de assentimento ressoou entre os soldados.
Ali, no campo aberto, cada guerreiro enfrentava não apenas o horror da batalha, mas também as sombras que dançavam em seu íntimo. Quando os dois exércitos se aproximaram, era como se o próprio céu se dividisse. Davi invocou o poder de Deus em um último clamor e, no mesmo instante, a tempestade se ergueu no horizonte, as nuvens cobrindo o sol, servindo de testemunha da gravidade da situação. E como se todo o universo estivesse prestando atenção, um trovão ruidoso cortou a atmosfera. Era um sinal não apenas do poder do céu, mas do desígnio que vinha para aquele dia. O eco do embate estava prestes a se misturar com a verdade do coração humano. E assim, enquanto as espadas eram desembainhadas, a pergunta reverberava nas mentes de todos: estaríamos nós prontos para aceitar a visão do Senhor, mesmo diante da guerra? A batalha pela redenção e pela reconciliação começava, e o desenrolar do plano soberano de Deus pairava no ar, esperando para ser revelado na luta que se preparava. O que aconteceria quando, finalmente, ambos se enfrentassem? A resposta estava nas mãos do Altíssimo. Enquanto as espadas eram extraídas e os ânimos se aqueciam no campo de batalha, o coração de Davi pulsava nas batidas da esperança por redenção. Ele sabia que o destino de sua casa estava em jogo, e a batalha não consistia apenas em derrotar seu filho, tratava-se de restaurar o que havia sido quebrado. As tropas de Absalão se posicionavam, prontas para avançar, movidas por uma ambição que deveria ser contida, e do outro lado, o exército de Davi se preparava para a luta com uma mistura de lealdade e desespero. Em meio ao frenesi, Absalão subia em seu cavalo, cercado por gritos de encorajamento de seus soldados. No entanto, uma sombra de dúvida pairava sobre ele, pois a lembrança de momentos de amor entre pai e filho perseguia como um espectro. O que realmente significava a vitória sob essas circunstâncias? Se eu vencer este dia, que preço pagarei? Questionou em seu íntimo enquanto olhava para a linha onde Davi se encontrava. Davi, percebendo o tumulto emocional que poderia definir o resultado, sussurrou uma oração silenciosa, implorando ao Senhor por sabedoria e compaixão. Ó Deus, que tua vontade prevaleça. Que o amor triunfe sobre o ódio. As palavras de Natã reverberaram em sua mente, lembrando de que Deus tinha um plano que transcenderia sua dor e suas falhas. Com a certeza de que o Senhor ainda atuava em favor da sua casa, Davi se voltou para os seus, gritando com fervor: não somos apenas um exército, somos uma família. Permitam que o amor e não a espada desenhe nosso destino. Diante disso, em cada peito presente, a luz da esperança acendeu. As armas que antes simbolizavam luta agora se tornavam um símbolo de dilema e sacrifício, um conflito não apenas de frentes, mas de corações. Abatido por suas próprias inseguranças, Absalão olhou para seu exército, mas não pôde evitar que sua mente se voltasse para a situação familiar, onde toda a sua ambição parecia um fardo em vez de uma bênção. E foi nesta hora de confusão e incerteza que um sentimento emergiu em seu coração, um desejo profundo de reconciliar-se com o pai, mesmo após a distância que o separava. De repente, enquanto os dois exércitos se enfrentavam, um mensageiro da parte de Davi surgiu, erguendo um estandarte de paz. Ele gritava: Absalão! Venha ouvir a voz do seu pai. Não lute em fúria. Seu pai, rei Davi, ainda o ama. Chama você para o retorno e a reconciliação. As palavras reverberaram como um eco poderoso sob a orquestra do silêncio momentâneo que pairava no ar. O grito do mensageiro ecoou pela multidão, ressoando com uma polaridade moral que fez alguns guerreiros hesitarem, enquanto a culpa e o amor começavam a disputar um espaço em sua consciência. Mas, de igual modo, o âmago de Absalão começou a estremecer. Não escute essa fraqueza, Absalão, gritou Aitofel, tentando reviver a chama da ambição no coração do príncipe. Esse não é o caminho para sua grandeza. Contudo, diante da ferida revelada, Absalão se viu diante de um dilema. Sua busca por poder enfrentava o amor genuíno de seu pai, e o convite à reconciliação era um desafio à sua própria natureza. O que ele escolheria? Continuar na senda de destruição ou ouvir a voz que clamava por redenção? A batalha se fez presente, mas não apenas na troca de golpes de espada, era uma guerra interna que pulsava nas veias de Absalão. Tormentos e anseios misturavam-se, e o retumbar da batalha tornava-se um clamor pelas alianças que um dia ele desejou. Eu fui amado.
Posso eu amar de volta? Questionou-se, enquanto os olhos de Davi fixavam-se na figura distante de seu filho, transbordando amor e dor. O silêncio que seguiu a corrida do mensageiro foi intenso, e o Espírito do Senhor estava presente entre todos como um sopro de vida. E foi nesse momento que Davi, cheio de amor e fé, ergueu a voz: Absalão, meu filho. Se suas palavras ainda tiverem valor, venha, pois eu não luto contra você, mas desejo restaurar a nossa relação. Não precisamos sacrificar nosso amor ao altar da ambição. As tropas, agora divididas entre os gritos de guerra e apelos ao perdão, tornaram-se espectadores de um drama maior que estava se desenrolando naquela clareira. E enquanto a batalha interna de Absalão se intensificava, o destino da nação pendia em um fio. Num clima de emoção, prestes a decidir entre o perdão e um ciclo interminável de vingança, Absalão olhou para seu pai e viu a devoção em seus olhos. Foram os olhos não apenas de um rei, mas de um pai que tinha falhado, mas ainda buscava a reconciliação. Pai! Murmurou ele, sua voz entrecortada pela emoção, antes que as palavras fossem interrompidas por um rugido de discordância que emanava à sua volta. O campo de batalha tornou-se um microcosmo das questões espirituais que transbordavam nas vidas das pessoas envolvidas. A luta por poder ressoava com a necessidade de amor e perdão, e a questão do que realmente significava vencer era um desafio a ser aceito. Como seria a conclusão dessa guerra? Estariam Davi e Absalão prontos para deixar as correntes da ambição que aprisionavam seus corações? A pergunta permanecia no ar enquanto a tempestade de paixões se formava naquele dia fatídico. As ações que viriam a seguir revelariam não apenas caráter, mas também o plano soberano de Deus, que se desdobraria diante de todos sentado ao som de espada e emoção. Os céus aguardavam. A batalha final entre amor e ódio se desenrolava, e o que o Senhor estava prestes a revelar seria um teste não só do sangue da família, mas da verdadeira essência da redenção. Como dois homens poderiam ainda encontrar a luz, mesmo no vale das trevas? A resposta ao dilema ressoava com a grandeza de uma promessa divina e a mudança que estava prestes a ocorrer.